Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Durante a Copa do Mundo, as exibições da seleção brasileira, eu diria até que antes da Copa, talvez no momento em que a lista final saiu, sempre aparece aquelas opiniões de quem eventualmente não acompanha tanto assim o futebol europeu, não conhece tão bem assim o elenco que foi chamado para a Copa do Mundo e decreta: a seleção brasileira deveria ter mais jogadores, ou totalmente uma lista só de jogadores que atuam no país, que atuam no futebol brasileiro. Porque esses jogadores que estão na Europa, a maioria deles só quer saber de dinheiro, não se ganha dinheiro jogando pela seleção. Então, chamando só jogadores daqui, a gente teria um pouco mais de amor à camisa, de vontade de ganhar, porque os caras estão jogando aqui perto da torcida, ia chamar mais a torcida também pra si, porque os caras são mais identificados com os nossos clubes. E assim, pensando nisso, eu resolvi fazer uma pauta aqui no canal, que é a seguinte: vamos montar uma seleção brasileira só de jogadores que atuam no Brasil? Essa vai ser a nossa pauta de hoje, beleza? E aí depois, no final, você pode montar a sua também nos comentários e dizer, se você acha que dentro dos jogos que o Brasil fez na Copa, até onde essa seleção chegaria no Mundial, se esse time é realmente forte, competitivo, para poder trazer um caneco para casa. Então, sem mais enrolação, vamos embora para o nosso vídeo de hoje. Bom, então vamos lá. Eu montei uma lista com 26 jogadores, só que atuam no futebol brasileiro. Alguns eu até deixei de fora, como por exemplo Guilherme Arana, que estaria na lista do Tite, muito provavelmente, mas ele se lesionou, não se recuperaria a tempo. Outros jogadores até terminaram a temporada machucados, mas acho que poderiam se recuperar durante a Copa do Mundo. Eu vou pontuar isso ao longo do vídeo, beleza? Então, no gol, o Everton do Palmeiras, que inclusive estava entre os nossos 3 da Copa do Mundo, era o nosso terceiro goleiro. Cássio do Corinthians, que foi o melhor goleiro do último Brasileirão. E Santos do Flamengo, que eu acho que se desse ruim com algum dos nossos 3 goleiros principais, ele era ali o cara que estava na espera de uma chance, ele que inclusive foi campeão olímpico em 2021. Nas laterais eu chamei 5 jogadores: Marcos Rocha do Palmeiras, Rodinei do Flamengo e Fagner do Corinthians para a lateral direita, Fernando Marçal do Botafogo e Felipe Luiz do Flamengo para a esquerda. Eu até pensei em chamar o Arana, colocar o Arana aqui na lista no lugar do Fagner, inclusive, mas depois eu lembrei, ele estaria fora de qualquer jeito, então não entrou na lista. Marcos Rocha, melhor lateral direito do último Brasileirão. Na minha opinião, o Marçal do Botafogo foi o melhor lateral esquerdo. Aqui não é clubismo, vocês sabem que eu sou botafoguense, mas o que não falta no Botafogo é jogador ruim para eu reclamar. Então quando tem um jogador bom, a gente tem que dar uma moral, e o Marçal é um desses. Ele mesmo, inclusive, disse que poderia jogar na seleção, e eu concordo, cara. Não para essa lista que foi a Copa do Mundo, mas numa lista só de jogadores do Brasil, para mim ele é o melhor da posição, sem dúvida. Graças a Deus joga no meu time. O Rodinei é um cara que foi muito pedido, pela ótima fase que ele viveu nessa última temporada de Flamengo, peça fundamental aí nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil. Inclusive, foi negociado com o Olympiacos, da Grécia. E esse é um outro aspecto. Jogadores que estavam no Brasil durante o ano de 2022, Depois que a temporada acabou, aí não tem importância. O Rodinei já foi lá para o futebol grego, futebol europeu, mas ele jogou em 2022 pelo Flamengo. E o Felipe Luiz, companheiro dele de time, um cara que seria um pouco mais seguro na defesa, na marcação. Exemplo do Fagner, por isso que eu chamei dos laterais mais ofensivos. O Marcos Rocha também mais equilibrado, faz esse papel. Mas o Fagner também poderia fazer esse papel, assim como o Felipe Luiz, apoiando por dentro também. O Marçal é um cara que apoia mais por fora na esquerda, beleza? Os zagueiros: Nino do Fluminense, Léo Ortiz do Bragantino, esse inclusive fez parte, do ciclo, chegou a ser convocado. O Vitão do Internacional e o Murilo do Palmeiras. Esses dois últimos jogadores que fizeram um excelente campeonato brasileiro. O Murilo apareceu em várias listas, como um dos membros da seleção do campeonato. Na minha lista tinha o Vitão ao lado do Gustavo Gomes, que é paraguaio. Para mim o Vitão inclusive foi a revelação do Brasileirão. Então esses seriam os meus 4 zagueiros. Meus volantes, acho que muitos deles aqui inclusive vão ser observados para o próximo ciclo, especialmente esses 3 primeiros. Danilo do Palmeiras, que chegou a ser convocado. André do Fluminense, também estava na minha seleção do Brasileirão do ano passado.
João Gomes, do Flamengo, acho que para por aqui a lista dos jogadores que vão ser observados na seleção no próximo ciclo, e o Edenilson, do Internacional, que sempre foi uma peça muito importante, cobrador de pênaltis, infiltra na área como um homem surpresa, um dos melhores box-to-box que a gente tem brasileiros, né? Não só que jogam no Brasil, mas brasileiros aí espalhados pelo mundo. Eu acho que o Edenilson é um excelente exemplo de box-to-box. Os meias, Everton Ribeiro, que estava na seleção, ele que joga um pouco mais aberto pela direita, Renato Augusto, do Corinthians, e Rafael Veiga, do Palmeiras. Renato Augusto, bem mais um meia armador, um segundo volante, mas também pode jogar centralizado, assim como o Rafael Veiga, que chegou a ser pedido, né? Teve aí esse período em que o nome do Rafael Veiga foi especulado, né? Pedido pela torcida para que ele fosse convocado. E o Gustavo Scarpa, que é outro que já foi negociado com o futebol europeu, vai jogar no Nottingham Forest, na Inglaterra, mas que foi o melhor jogador do Brasileirão. Então, também estaria aqui nessa seleção. E os atacantes, para fechar a nossa lista, Dudu, do Palmeiras, jogou a última temporada como ponta direita, mas também pode fazer a ponta esquerda. Hulk, do Atlético Mineiro, vinha jogando como centroavante no Galo. Ele é um dos que terminou a temporada machucado, assim como o Rafael Veiga, né? E ele que pode fazer um papel de segundo atacante, assim como o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que também joga nessa função. Os centroavantes seriam o Pedro, do Flamengo, que estava na seleção, o Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, já foi contratado pelo Vasco, e o Rony, do Palmeiras, outro jogador que pode fazer a função de 9 ou aberto pelas pontas, especialmente a ponta esquerda. Então esses seriam os meus 26 convocados dentre os jogadores que só atuam no futebol brasileiro. Mas eu confesso que eu tenho dificuldade um pouco de montar um 11 titular dentro dessa lista de 26. Na lateral direita, Marcos Rocha, Rodinei ou Fagner? Quem seria o titular? Qual seria a melhor dupla de zaga entre Nino, Murilo, Léo Ortiz e Vitão? Na esquerda, a experiência do Felipe Luiz ou o Marçal, que foi essa grata surpresa aí, principalmente para mim, na lateral esquerda? A dupla de volantes, acho que é Danilo e mais um, né? Talvez Danilo e André. João Gomes e Edenilson aí seriam os dois reservas. Aí abertos, né, pelas pontas, a gente teria as opções de jogadores que fazem mais esse papel de meias abertos, como o Everton Ribeiro e o Scarpa. Dois jogadores que são pontas de fato, né, que são o Dudu e o Rony. E se a seleção quiser jogar com um homem mais centralizado, né, como um meia armador, as opções são Renato Augusto e Rafael Veiga. Centroavante, Pedro Raul e o próprio Pedro. E jogando com dois atacantes, aí se esqueceria a figura do meio armador, né? Dependendo do esquema tático. E se jogaria ou com o Gabigol ou com o Hulk ao lado aí desse centroavante. Então, o que você acha aí dessa seleção? O que você mudaria? E principalmente, você acha que daria um time forte, competitivo para jogar uma Copa do Mundo? Iria até onde essa seleção? Dentre os adversários que a gente enfrentou no Catar, qual deles a gente conseguiria vencer? A gente passaria pela Croácia com um time doméstico desses, só com jogadores do futebol brasileiro? Deixa aí a sua opinião nos comentários, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!